Olá, tudo bem? Esse é o primeiro domingo de janeiro, primeiro domingo de 2021. O novo ano inteiro em branco para ser preenchido, para ser escrito uma nova história. E isso vai ser escrito com os hábitos que você começar a cultivar. Eu comecei já, quero ler mais uma vez a Bíblia toda esse ano e quero convidar você nessa trajetória comigo. Esse é o primeiro domingo, dá tempo de você começar ainda, então vamos juntos numa caminhada de fé, de leitura da palavra, de oração, de jejum. Se você não praticava essas coisas, comece a praticar mesmo, sabe? Vamos viver esse ano de 2021, algo novo, extraordinário de Deus, o novo tempo do Senhor para as nossas vidas. Vamos buscar mais avivamento, mais coração quebrantado, sabe? Que eu e você saiamos do nosso comodismo e que a gente possa entrar numa atmosfera de adoração, de louvor e de fato glorificar o nome do nosso Deus. Então, quero convidar você a se preparar para aquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque esse movimento aqui ele é espiritual, esse movimento não é carnal, você não está ouvindo uma palestra, você não está ouvindo aqui apenas um discurso, não, essa é a palavra do Senhor que vai ser ministrada ao seu coração, e eu quero convidar você a se preparar. Então feche os seus olhos aí na sua casa e ore comigo dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber a tua palavra, palavra de direção, palavra de exortação. Ó Deus, que o teu Espírito Santo e a tua palavra produza arrependimento, quebrantamento, mudança de entendimento, Pai, que haja de fato, Pai, uma transformação nas nossas vidas, ó Pai, e é por isso que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Querido, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na PIB-BH, e a série de mensagens chama Cristãos Não Praticantes. Uau, forte, né? Ou seja, cristãos que creem em Deus, mas que vivem como se ele não existisse. Essa é uma grande verdade do nosso tempo. E o texto base de toda essa série de mensagens está lá em Tiago, capítulo 2, verso 19, que diz: você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Percebe o que o texto está dizendo? Crer que Deus existe não é suficiente, acreditar que Deus existe não é suficiente, até os demônios creem e eles tremem. Deus espera algo a mais do seu povo, Deus espera algo a mais de você. Mas hoje a minha proposta aqui é apenas introduzir essa nova série. Hoje eu não quero apenas pregar, mas sim introduzir você a tudo que nós vamos viver nos próximos 2 meses. Eu quero muito que você entenda o porquê que nós estamos iniciando 2021 com essa nova série. Eu quero muito que você entenda o porquê desse tema, cristãos não praticantes. Eu quero muito que você entenda o que nós estamos dizendo, que os cristãos hoje estão vivendo como se Deus não existisse. Eu quero muito que você esteja sensível àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Então, presta muito atenção no que vai acontecer. Hoje eu vou fazer a introdução da série. Na semana que vem, além da primeira mensagem dessa série, nós traremos todas as informações sobre uma campanha de jejum e oração. Nós vamos, como igreja, praticar uma campanha de 21 dias de jejum e oração. E na próxima semana a gente vai explicar, vai dar todos os passos para você. Então não perde por nada, participe com a gente. São 2 meses onde Deus vai transformar a sua vida e a sua história. Nessa série de mensagens, nós vamos trabalhar 8 pregações. A primeira pregação é: crê em Deus, mas não ora. Crê em Deus, mas não o conhece. A segunda pregação é: crê em Deus, mas se envergonha dele, o nega diante dos homens. A terceira mensagem é: crê em Deus, mas não obedece. A quarta mensagem é: crê em Deus, mas não perdoa. A quinta, crê em Deus, mas é um desigrejado. A sexta é: crê em Deus, mas não o coloca em primeiro lugar. A sétima é: crê em Deus, mas não faz discípulos. E a oitava e última mensagem da série vai ser um sermão colaborativo, onde todos vocês vão ter a oportunidade de participar dele, enviando comentários, enviando reflexões, e tudo isso a gente vai explicar mais tarde para vocês. Agora eu pergunto para você, e aí? O que você achou? Você gostou da ideia? Porque hoje eu estou querendo convidar você para uma jornada. Eu quero convidar você para uma caminhada. Eu quero que você se jogue de cabeça em tudo que nós vamos viver. Sabe por quê? Porque essa não é apenas uma série de mensagens, é uma campanha. Tudo que nós vamos falar aqui
no dia de hoje, você também vai estudar na sua célula. Nós teremos também a campanha de jejum e oração, ou seja, você vai ouvir a palavra enquanto igreja, você vai estudar de maneira prática na sua célula e também no seu devocional em casa, você vai refletir sobre esse assunto. Então se joga de cabeça naquilo que Deus está propondo para você. Vamos juntos então? Cristãos não praticantes. Beleza, então, vamos falar um pouco de você. Você se sente à vontade com qualquer tipo de pergunta? Pode perguntar. Pode perguntar qualquer pergunta. Na sua ficha aí você colocou que você é cristão. E como a gente pode iniciar essa conversa? Eu amo dizer que eu sou cristão, eu falo pra todo mundo. Inclusive eu até deixei um glória a Deus bem pequenininho aí no cantinho. Você vai falar que eu sou um bom cristão, que eu pratico coisas na igreja. Como eu cresci na igreja, eu sempre achei importante, né, criar os filhos na igreja também. Eu acho que não tem caminho melhor do que esse. Desde muito garoto, eu vou à igreja. Mas eu não sou muito de ficar falando com o cara lá de cima não, viu? Eu tenho minha vida fora da igreja. Não dá pra estar 100% lá. Eu sou um pouco orgulhoso, eu admito. Confesso que às vezes eu faço as coisas do meu jeito, sabe? Eu oro. Cuidado, eu oro, mas é difícil lembrar, né? Deus faz, mas se você não fizer... Eu não tenho tempo pra esse tipo de coisa. E você acredita que coloca Deus em primeiro lugar? Sim, coloco Deus em primeiro lugar. Mas às vezes eu não vou na igreja não, sabe? Porque eu tô muito cansada. Deus sabe da intenção do meu coração, né? Eu não sei pra você, mas esse título, desde o início pra mim, ele soou um pouco esquisito. Ele soa como algo estranho, sabe? É como entrar pra dentro, sair pra fora, não combina. É difícil de ouvir esse título. Cristãos não praticantes, cristãos ateus, são termos e títulos que são difíceis de você ouvir e digerir. Agora, por mais que seja um título estranho, esquisito, diferente, ele remete à realidade da igreja hoje. Ele remete à realidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Cristãos não praticantes. Agora, por que nós chegamos aqui? Por que nós chegamos nesse ponto? Nós chegamos nesse patamar porque nós estamos vivendo, enquanto sociedade, um fenômeno sociológico, onde hoje nós customizamos e personalizamos tudo o que nós queremos. Antigamente você comprava o carro e você usava o carro do jeito que ele era. Hoje não, você tira o carro da concessionária e você customiza ele. Antigamente você comprava uma roupa na loja e você usava como a roupa era, do tamanho que ela era. Agora você compra na loja e você passa direto na costureira para ela customizar no seu tamanho, no corte do seu corpo, do jeito que você quer. Você desenha nela, você pinta ela, você recorta ela. Antigamente você não customizava nada, você simplesmente pegava o que estava pronto e usava. Hoje você customiza a tela do seu celular, o modo de usar o seu computador, a sua casa, percebe? Hoje é possível até você customizar a sua pele. Olha que interessante, porque mais do que ali escrever um nome na sua pele, escrever um título na sua pele, as pessoas elas têm coberto a pele por inteiro, cobrindo tudo aquilo que Deus fez, cobrindo por completo o que Deus fez. Querido, hoje nós estamos inseridos em um fenômeno sociológico, onde as pessoas estão trocando os seus dentes verdadeiros por dentes de porcelana. As pessoas nos nossos dias estão alterando o formato do seu rosto. Você consegue perceber para onde nós estamos caminhando? A ponto que hoje nós estamos alterando o sexo das pessoas, mudando a identidade das pessoas. É homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, é homem e mulher se tornando em animais. Agora, tudo isso, presta atenção, não é sem propósito, não aconteceu por um acaso. Lembra, padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção espiritual. Ou seja, aos poucos, o diabo foi nos preparando. Aos poucos o diabo foi nos guiando, ele foi modelando o nosso pensamento, modelando o nosso comportamento para que ele pudesse entrar e fazer a festa na sociedade. Agora me diz se não é exatamente isso que está acontecendo hoje. Me diz se ele não está fazendo uma festa na nossa sociedade. O diabo, como arquiteto cultural,
Ele shapeou a nossa cultura, ele tem modelado a maneira de nós pensarmos. Agora, você tem noção do que ele, como um engenheiro social, está fazendo no nosso meio, para onde ele está nos levando? O diabo tem nos levado para a era da customização da fé. Ou seja, se chegamos ao ponto de customizar tudo que Deus fez, então por que não customizar ele também? Se hoje nós customizamos toda a criação, então por que não customizar também o Criador? Por que não deixar Deus de um jeito mais fácil de lidar com ele? Por que não deixar o Evangelho de um jeito mais fácil de engolir e digerir? Por que não deixar a igreja de um jeito mais fácil de frequentar? Percebe? Queridos, o próprio Leandro Carnal, ele disse o seguinte: hoje nós vivemos na era da customização da fé. Nós vivemos em um tempo onde simplesmente nós customizamos Deus de acordo com o nosso padrão ético e moral, como se tivéssemos algum sem Ele. Nós estamos vivendo num tempo onde nós customizamos a Bíblia de acordo com aquilo que nós pensamos ser equilibrado para os dias que vivemos hoje. Nós personalizamos a igreja de acordo com aquilo que nós gostamos. Preste atenção, em outras palavras, nós transformamos Deus em um ídolo, de forma que nós nos relacionamos com Ele como se Ele tivesse que fazer tudo o que nós queremos. O culto nós transformamos em uma rodada de negociação, de maneira que nós chegamos a um lugar como esse, cantamos muito, oramos muito, ofertamos muito, para que no final deste culto nós tenhamos convencido Deus a fazer tudo o que nós queremos. Nós customizamos a Bíblia, transformamos a Bíblia em um livro de autoajuda, de maneira que você lê a Bíblia, procurando nela textos que dizem que você é importante, que você é um campeão, que você é um vencedor. Você lê a Bíblia pela ótica de se sentir bem, animado, entusiasmado. No final das contas, sabe o que está acontecendo hoje? Nós tiramos Deus do trono e nós sentamos no trono, e dessa maneira a gente está tentando governar. É verdade ou não é? Me diz, quem que tem governado a sua vida? Quem é que governa a sua vida? Porque não adianta você chegar aqui num culto como esse e falar que é Jesus, se você está guardando um rancor no seu coração. Se você não libera perdão sobre aqueles que te feriram e te magoaram. Se você não tem se humilhado diante das pessoas. Se você não reparte primeiro, não adianta você falar que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele governa a sua vida, se você na prática vive como se Ele não existisse. A grande verdade é que aquela proposta feita pelo diabo ao primeiro casal no Jardim do Éden, ela está se cumprindo hoje. Porque a serpente, ela não tentou tirar Deus do trono para se colocar no trono. O que a serpente fez foi tirar Deus do trono para colocar o homem e a mulher. E é exatamente assim que nós estamos vivendo hoje. De modo que agora não é mais Deus quem diz se o neném vai nascer ou não. Percebe o que está acontecendo na Argentina e em tantos outros países? Não é mais Deus que controla a vida, agora é a sociedade que diz se o neném vai nascer ou se ele vai morrer. Percebe? É o homem que está tentando controlar a vida. Hoje quem define o sexo das pessoas não é mais Deus ao criá-las, mas a sociedade ao deformá-las. Querido, esse fenômeno social de customização tem feito com que muitos cristãos vivessem como se Deus de fato não existisse. De forma que hoje muitos cristãos são a favor da legalização do aborto, das drogas e por aí vai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não se corrige um erro com outro erro. Deu para entender? Pior do que você ter um filho indesejado é você carregar a culpa por toda a vida de um ato tão cruel como esse. Porque um filho, por mais que você não espera, quando ele vem, ele é bênção de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ressignifica histórias. Deus redime histórias. Deus transforma vidas. Agora, carregar a culpa e a dor de um ato como esse por toda a vida, não vale a pena. Não vale a pena. Por isso, como cristãos, precisamos deixar que Deus decida quem vai viver e quem vai morrer. Como cristãos, nós precisamos devolver o controle da vida para Deus. É Ele quem decide quem é homem, quem não é, quem é mulher, quem não é. É Ele que decide ao nos criar. Precisamos, como cristãos, ser contra a tudo aquilo que não favorece a vida, a tudo aquilo que prejudica as pessoas. Querido, esse fenômeno
é fruto de uma engenharia social do diabo. Entenda isso, o diabo é um arquiteto cultural. E ele tem feito muitos cristãos viverem como se fossem filhos das trevas. Sabe por quê? Porque, de novo, o padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. Ou seja, pelo fato de você assistir mais novela do que estudar a Bíblia, ele está modelando a sua maneira de pensar. E por causa disso, você passa a lidar de maneira diferente, você dá brecha para o inimigo agir na sua vida. Porque você passa mais tempo assistindo um seriado nas redes sociais do que orando, lendo a Bíblia, ouvindo pregação. O que acontece? O diabo muda a sua maneira de pensar e por causa disso você começa a lidar com o pecado como se ele fosse absolutamente normal e natural. E isso abre brechas para o inimigo destruir a sua vida. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o diabo tem padronizado o pensamento. E esse padrão de pensamento tem modelado um comportamento de massa. E esse comportamento de massa tem dado cada vez mais abertura para o diabo agir e destruir a sociedade. Portanto, sem dúvida alguma, o maior desafio hoje é evangelizar os próprios cristãos. Cristianizar pessoas que vivem em ambientes religiosos, mas que na prática não têm Jesus no coração. Cristianizar pessoas que vivem em ambientes religiosos, mas na prática são egoístas, só pensam em si. Sem dúvida alguma, esse é o maior desafio hoje. Evangelizar os próprios cristãos. Cristianizar pessoas que vivem em ambientes religiosos, mas na prática não perdoam ninguém. Não amam genuinamente. Não repartem primeiro. Não praticam a palavra. Não vivem uma vida de santidade. O maior desafio hoje é cristianizar homens que se dizem pastores, mas que não são fiéis às suas esposas, que traem as suas esposas, que são corruptos em relação à administração do dinheiro. Hoje, nosso maior desafio é evangelizar homens que se dizem pastores, mas que estão apenas atrás de fama e poder. Falam mais de política do que do cristianismo, mais de ideologia do que do evangelho. Querido, tudo isso que está acontecendo hoje é muito triste, é muito triste. Mas hoje nós precisamos cristianizar pessoas que têm um discurso religioso, mas uma vida imoral. Interessante porque o desafio do século XV era evangelizar os índios. Talvez no século XVIII o desafio era cristianizar os asiáticos. No século XIX nós queríamos cristianizar os africanos. No século XX os muçulmanos. Mas sem dúvida alguma, o desafio do século XXI é cristianizar os próprios cristãos. Portanto, a grande crise que nós vivemos hoje é como falar de Deus para quem tem Deus no carro, para quem tem Deus na casa, para quem tem Deus na camiseta, mas não tem Deus dentro do seu coração. Porque falar de Deus, para quem não conhece, nós sabemos como fazer. Agora, como falar de Deus para quem tem Deus na lógica, Deus no raciocínio, Deus na história, mas não tem Deus no coração? Como falar de Deus para quem nasceu num lar cristão, frequenta a igreja até hoje, já foi batizado, fala de Deus para as pessoas, mas ainda não tem Deus no seu coração? Como cristianizar alguém que pensa que é cristão? Como falar de Deus para alguém que acha que o conhece? Como? Esse é o nosso desafio. Como falar de Deus, por exemplo, para você, que domingo após domingo está dentro de uma igreja, participa de um culto, mas durante a semana continua vivendo da mesma forma, como se Deus não existisse, como se inferno não existisse, como se pecado não existisse, como se você não precisasse de perdão. Como falar de Deus para você que vem aqui me ouvir, participar de um culto como esse, mas continua vivendo imerso numa vida imoral, imerso na pornografia, em vícios, em drogas, em agressão doméstica, em falta de honestidade financeira, em traições, que fala mentira o tempo todo, faz fofoca o tempo todo? Como falar de Deus para você que se diz revolucionário, mas não consegue viver de acordo com o evangelho? Como falar de Deus para você que tem coragem de fazer coisas grandiosas em nome de partido A, partido B, mas não consegue abrir mão de alguns pecados? Percebe o tamanho da nossa crise? Da crise que a igreja está vivendo hoje?
Querido, antigamente o diabo, ele impedia as pessoas de frequentarem a igreja. Hoje ele não precisa fazer mais isso, sabe por quê? Porque ele cauterizou a sua mente. Ele transformou a sociedade numa sociedade que é analfabeta funcional, porque as pessoas, elas escutam, mas elas não entendem. Elas não absorvem. Você está aqui, mas a sua mente está longe. Você não consegue estar 100% presente em nada do que você faz. Hoje o diabo não precisa te impedir de vir aqui, sabe por quê? Porque você vive aqui exatamente como você vive lá fora. Antigamente, quando uma pessoa entrava na igreja, ela deixava as amizades erradas para trás, ela mudava seu jeito de vestir, seu jeito de falar, seu comportamento. Mas hoje as pessoas entram na igreja e elas continuam elas continuam a viver da mesma forma que antes, não muda nada. O palavreado continua o mesmo, o jeito de vestir continua o mesmo, as rodas continuam as mesmas, percebe? Não há mais mudança. Por isso o diabo não mais está te impedindo de vir aqui, sabe por quê? Porque o seu coração às vezes já está petrificado, a sua mente já está cauterizada, de maneira que o evangelho tem sido pregado de domingo após domingo, mas você escuta discordando dele, dizendo na sua mente, isso não tem nada a ver, isso é legalismo, isso é ser radical, isso não combina com os dias de hoje. Percebe o que o inimigo tem feito como arquiteto cultural, engenheiro social? Ele tem padronizado um novo tipo de pensamento, e é esse tipo de comportamento que dá intervenção para ele continuar agindo na sua vida, na sua história, na sua família. O evangelho é pregado, você não mais se arrepende, você não mais chora diante do seu pecado, você não muda mais de vida. Querido, o diabo entendeu que se ele não podia impedir o crescimento da igreja, ele poderia se aproveitar do crescimento da igreja. E sabe o que ele está fazendo hoje? Pasmem vocês, ele está plantando igreja e ele está formando pastores. Por isso desconfie de igrejas que não falam do pecado. Desconfie de igrejas que não confrontam você. Desconfie de pastores que têm o seu discurso puramente ideológico. Desconfie de pessoas que se dizem de Deus, mas são contrários à vida. Desconfie, porque o diabo está plantando igreja e formando pastores. Fuja de lugares que só promovem o seu bem-estar, que só querem que você se sinta importante e bem, porque o evangelho traz transformação de vida. O evangelho muda a nossa vida e a nossa história. O diabo é um arquiteto cultural, um engenheiro social. A gente precisa estar atento a tudo o que ele está fazendo. Agostinho disse que se você seleciona na Bíblia o que faz sentido para você ou não, você não acredita na Bíblia, você acredita em você. Que se você decide entre tudo aquilo que Deus disse, o que você vai praticar e o que você não vai praticar, você não acredita em Deus, você acredita em você mesmo. Querido, presta atenção nisso. Se é você que decide aquilo que é certo e aquilo que é errado, então você se tornou o seu próprio Deus. E é interessante porque na prática, é justamente isso que a gente vê acontecer. Hoje, o eu, ele sobrepõe a tudo. De maneira que a minha opinião é maior do que a opinião de todos. A minha verdade é maior do que a verdade de todos. Hoje você pode chegar no centro da cidade aqui e perguntar para uma pessoa que está saindo da igreja católica: você é católico? A pessoa vai dizer: sim, eu sou católico. Então quer dizer que você acredita na transubstanciação dos elementos? Ele vai dizer: não, eu sou católico, mas nisso eu não acredito. Então quer dizer que você é cristão. Você pode pegar uma pessoa saindo de uma igreja evangélica e você pode perguntar: você é cristão? E ela vai dizer: sim, eu sou cristão. Então para você transar antes do casamento é pecado? E ele vai dizer: não, eu concordo com muitas coisas, mas isso eu acho que ficou para trás, não combina com os nossos dias. Percebe? Hoje você tem espíritas que acreditam em Jesus e cristãos que acreditam na reencarnação. Por quê? Porque a minha verdade é maior do que as outras, a minha opinião é maior do que as outras, o meu eu sobrepõe a tudo. É assim que os cristãos têm vivido. Eu sou cristão, mas eu faço sexo fora do casamento e eu não estou nem aí para aquilo que a Bíblia diz. Eu sou cristão, eu uso drogas, eu sou viciado, mas eu não estou nem aí para aquilo que Deus, Ele pensa a respeito disso. Eu sou cristão e eu falo o tempo todo mal das pessoas, eu faço fofoca mesmo. E não vem você me dizer que eu estou errado porque eu não estou nem aí para você que é pastor.
Eu sou cristão e eu não entrego meu dízimo porque eu não concordo com isso. Eu sou cristão, mas eu falo palavrão, as minhas palavras não são legais. Percebe, querido, como nós estamos vivendo hoje? E não vem você, líder tal, discipulador fulano, pastor ciclano, me falar que Deus não concorda, que a Bíblia não concorda, porque eu não estou nem aí para vocês. O importante é eu ser feliz, porque a vida é uma só. Esse é o discurso da nossa sociedade hoje. Meu querido, Deus do século 21 é o Deus mais pessoal de todos os tempos e, consequentemente, o Deus menos rigoroso e menos exigente que já existiu. Segundo a própria pesquisa da revista Veja, hoje ninguém acha que vai para o inferno, porque todo mundo acha que é bom o suficiente. Todo mundo acha que não tem problema fazer o mal pelo bem maior. Só que muitas vezes o bem maior não é o bem de todos, é o meu bem, é a minha felicidade, é o meu prazer. Interessante é que todo mundo acha que no final das contas, no dia do juízo final, Deus vai entender. Interessante, porque aquilo que nós estamos chamando de Deus é um Deus imaginário. E ele representa quem nós somos. Aquilo que nós estamos chamando de Deus é, na verdade, o nosso eu. Porque se fosse realmente Deus, a Bíblia para você seria uma verdade absoluta. Se fosse realmente Deus, a palavra de Deus seria uma verdade absoluta para você. Se fosse realmente Deus, então os valores e princípios que estão na palavra seriam de fato algo que você acredita, vive e pratica. Agora, se eu o tempo todo relativizo a palavra de Deus, se eu relativizo os valores, se a minha opinião é maior do que a palavra do Senhor, então de fato eu me tornei o meu próprio Deus. E se eu sou o Deus da minha vida, então todos os outros se tornam meus escravos, inclusive o verdadeiro Deus. Agora me diz se essa não é a relação das pessoas com Deus hoje. Sabe por que o número de ateus está crescendo cada dia mais? Porque todo ateu é alguém decepcionado com Deus. E sabe por que o número de pessoas decepcionadas com Deus está crescendo? Porque pensar que Deus vai fazer tudo o que você quer não faz com que Ele de fato faça tudo o que você quer. Pensar que Deus é um ídolo, que Ele é um escravo, que Ele é o seu servo, não vai mudar a identidade, não vai mudar quem Deus de fato é. Por isso hoje em dia há tantas pessoas decepcionadas com Deus. Elas se decepcionam porque ao se relacionarem com Ele, descobrem que Ele não é o gênio da lâmpada mágica que vai satisfazer todos os seus desejos. E nem um ídolo que vai fazer tudo o que você quer. O problema é que o diabo criou um Deus falso, um Deus que não existe. As igrejas têm pregado um Jesus fake, um Deus imaginário. Querido, eu sinto lhe informar, mas talvez você foi enganado. Sabe por quê? Porque Deus não é o seu servo. Ele não vai fazer nada só porque você está determinando. Ele não vai mudar de opinião porque você discorda dele. Talvez você tenha sido enganado a respeito de quem Deus é. Ele não vai mudar o que Ele fez porque você acha que não foi legal. No final das contas, Ele não vai te entender porque você tem uma boa explicação. Ele não vai esperar você curtir a sua vida e fazer tudo de errado para depois você se converter e mudar de vida. Esse Jesus que te venderam não é real. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou para transformar a sua vida e não para autorizar você a continuar vivendo uma vida de pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Reis, morreu e ressuscitou para resgatar você do lamaçal do pecado e transportá-lo para um reino de luz. O que talvez você ainda não entendeu é que Deus não é um presidente em um país democrático. Deus é um rei dentro de uma monarquia. E no reino de Deus a gente não vive como a gente quer. A gente vive no padrão que o rei estabeleceu. Portanto, o maior desafio que temos hoje é ensinar sobre Deus para pessoas que pensam que o conhecem. E o mais triste é que muitos vão preferir a versão falsificada do que a versão verdadeira. Sabe por quê? Porque tudo que é falso custa menos e é mais fácil de conviver e adquirir. É mais fácil seguir um evangelho que me permite viver no pecado do que seguir um evangelho que me faz abandonar as paixões da carne.
É mais fácil ouvir pregadores coaches que dizem que eu sou importante, que eu sou bom, que eu sou vencedor, que eu sou campeão, que eu devo ser grande, do que ouvir um evangelho que me confronta a abandonar os meus pecados, a viver uma vida de santidade, a me humilhar diante das pessoas. É mais fácil frequentar uma igreja que me faz viver êxtases emocionais, que me faz me sentir bem, do que frequentar uma igreja onde eu vou ser constrangido a viver uma vida de santidade. A questão é que quando você compra um tênis falsificado, por mais bonito que ele seja, ele vai estragar o seu joelho, ele vai destruir a sua coluna e ele vai acabar com a sua saúde. Sabe por quê? Porque tudo que é falso não tem compromisso com a sua integridade. Tudo que é falso tem compromisso apenas com a estética. Portanto, o pregador coach, a igreja do bem-estar e o evangelho da paz e do amor não tem compromisso com a sua vida. Eles têm compromisso apenas com a beleza do seu discurso e com a beleza das emoções humanas. Portanto, por melhor que seja estar perto de pessoas e lugares assim, por melhor que seja ouvir palavras assim, eles vão acabar com você. Sabe por quê? Porque você não está apenas triste e precisa de um palhaço para te alegrar. Você não está apenas abatido e precisa de um palestrante motivacional para te animar. Você não está apenas sujo e precisa de um banho. Você não está apenas com a cara limpa e precisa de um maquiador, não. Você está morto. Você está morto. Morto espiritualmente, condenado ao inferno por causa do seu pecado. E você precisa de alguém que seja capaz de perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Querido, entenda isso. Você não precisa de um maquiador. Você não precisa de um animador de palco, você não precisa de um estilista, você não precisa de um político. O que você precisa é de Deus, aquele que enviou seu filho para morrer numa cruz e para ressuscitar, para pagar o preço da sua condenação, para te liberar de fato do inferno e te dar a vida eterna. É isso que você precisa de Deus. Alguém que tenha autoridade sobre os céus e a terra, sobre a vida e a morte. Você precisa de Jesus Cristo. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é um texto que ele foi escrito para a igreja. E o texto diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Versículo 19. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo hoje está batendo a porta, mas não esse Jesus fake. Não esse Deus imaginário que permite tudo, que vai entender todas as coisas. Não, o Deus que está batendo a sua porta é o Deus Santo. É o Deus aonde os anjos estão cantando santo, 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 santo. É esse Deus que está batendo a porta do seu coração. Quem está batendo a porta do seu coração não é o Jesus que te permite, te autoriza a viver numa vida de pecado porque isso te faz bem, porque isso te deixa feliz e alegre, não. O Jesus que está batendo a porta do seu coração é o Jesus que foi espancado, chicoteado, humilhado, cuspiram na cara dele. Sabe por quê? Porque ele estava carregando o peso do nosso pecado. É esse Jesus que está batendo a porta do seu coração. É o Jesus que na cruz experimentou a ira de Deus no meu e no seu lugar. É esse Jesus que está batendo a sua porta. É o Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para que hoje você pudesse experimentar de uma vida completamente diferente. Jó capítulo 42, verso 5 diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em João 3, Nicodemos chega para Jesus e diz: eu creio que você é o Filho de Deus. Jesus diz: tudo bem que você crê, mas isso não é suficiente, necessário vos é nascer de novo. Em Tiago está escrito que até os demônios creem. Ou seja, saber que Deus existe não é suficiente. Você precisa fazer mais. Você precisa de fato ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Você precisa de fato abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre no seu coração e transforme a sua vida. Você precisa nascer de novo e viver uma vida nova. Por isso, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo entrar na sua vida.
Deixa Ele mudar a sua maneira de pensar. Deixa Ele mudar o seu padrão de pensamento, porque isso vai mudar também o seu padrão de comportamento. E quanto mais o seu comportamento for ajustado à palavra, mais abertura para Deus agir na sua vida e na sua história vai ter. Mas essa é uma decisão que só você pode tomar. E eu pergunto, é isso que você quer? Se é isso que você quer, eu convido você a participar comigo agora da ceia do Senhor. Mas esta ceia não é para quem peca menos. Essa ceia é para quem se arrepende mais. Eu quero convidar você, de fato, a olhar para a sua vida. 1 Coríntios 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aqui há duas coisas que é importante observarmos. A primeira é que Paulo está dizendo que cada um deve se examinar. Eu não devo examinar você, você deve se examinar. E a questão é que você tem que se examinar não na procura de tudo de bom que justifique você participar da ceia do Senhor. A ideia é que você se examine na procura de tudo de ruim que há dentro de você. E que encontrando tudo de ruim, haja arrependimento, haja quebrantamento diante de Deus, para que de fato possa acontecer hoje uma reconciliação. Porque Paulo diz, examine-se e então coma do pão e beba do cálice. Perceba que a proposta não é examinar-se para deixar de comer, é examinar para que haja de fato a reconciliação. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos então e que você pedisse o Espírito Santo de Deus para mostrar se você de fato é um cristão ou não. Para mostrar se de fato você conhece a Deus ou não. Para mostrar quem você de fato é e o quanto você precisa da intervenção do Senhor na sua vida no dia de hoje. Eu queria que você orasse pedindo o Espírito Santo de Deus para te mostrar os seus pecados, as suas falhas, pecados ocultos, pecados que você não se lembra mais. Que Ele pudesse trazer tudo à tona e junto de tudo isso que Ele traga também arrependimento para que você possa de fato confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão e receber dele a reconciliação. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus, essa é uma obra que só o Senhor pode fazer. E Jesus Cristo, quando subiu, disse que enviaria o Espírito Santo e que ele viria para nos trazer à tona os pecados, nos convencer dos pecados, nos lembrar daquilo que o Senhor nos ensinou. E essa é a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, envie o Espírito Santo nessa hora, a cada vida que está nos ouvindo, a cada coração nessa hora, Pai. Quebranta corações petrificados. Que o Senhor possa agir em cada mente que já foi cauterizada, em cada olhar que já está cego, Pai, haja, Pai. Quebre toda cegueira espiritual, quebre esse coração endurecido. Espírito Santo de Deus, convença cada pessoa do seu próprio pecado, dos seus caminhos. Espírito Santo de Deus, traz à tona todo o pecado oculto, todo pecado não confessado, todo pecado não tratado. E mais do que isso, produz arrependimento, Deus. Produz arrependimento, Senhor. Que haja corações quebrantados no dia de hoje, que haja choro, que haja arrependimento genuíno e verdadeiro, que haja mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de postura. Dá um novo padrão mental para o seu povo, Pai. Faça uma obra em cada vida que está participando hoje desse culto. Espírito Santo de Deus, produza salvação, Pai. Que haja um encontro verdadeiro e genuíno. Que as pessoas não te conheçam de ouvir falar. Que as pessoas não te conheçam de te ver agir na vida dos outros, não. Que cada pessoa que está participando desse culto tenha um encontro verdadeiro e transformador com o Senhor, oh Pai. Faz a obra que só o Senhor pode fazer. Produz a verdadeira salvação, Pai. Nessa hora nós queremos nos reconciliar com o Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão pela nossa falta de fidelidade. Pedimos perdão a Ti. Deus, nos perdoa com a Sua bondade, com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Nos alcança no dia de hoje. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Querido, pegue o seu cálice, pegue o seu pão. O texto, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Porque todo aquele que come ou bebe a ceia do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Por isso é necessário você se examinar, você confessar os seus pecados e você se reconciliar. Porque se você tomar a ceia sem que haja de fato esse verdadeiro quebrantamento, você vai ser culpado de tudo isso. E aí lá no verso 23 diz: pois recebi do Senhor o que lhes entreguei.
Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Querido, nós não só precisamos comer e beber deste pão e desse cálice, mas nós precisamos viver de acordo com o que a palavra diz. Por isso, que você possa mergulhar de cabeça nessa nova série e permitir que Deus mude e transforme a sua vida e a sua história. Se você ainda não entregou o seu dízimo e a sua oferta, aqui do lado tem esse código de QR Code. Basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para ele e vai abrir aí um link onde você pode fazer a sua oferta, a entrega do seu dízimo através de boleto, cartão de crédito. Abre aí a tela do seu celular, abre na câmera, aponta aqui que você vai ver como é fácil fazer e é muito seguro também. Mas aqui do lado também tem as contas bancárias. Hoje a gente tem no Bradesco, tem no Itaú e você também pode fazer a sua transferência. O mais importante de tudo, não importa muito o meio, o que importa é que você de fato entregue o seu dízimo, a sua oferta, em gratidão a tudo que Deus fez no ano de 2020, em gratidão a tudo que Deus está fazendo, em gratidão também a tudo que Ele ainda vai fazer, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso e Deus está fazendo uma obra linda na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la e Deus está agindo na sua vida e é por gratidão que a gente entrega então o nosso dízimo e a nossa oferta. E eu tenho um recado também para você que está nos visitando hoje. Presta atenção nesse recado. Alguma vez você já teve aquele pensamento assim: puxa vida, eu queria era recomeçar do zero? Puxa vida, eu queria passar uma régua e recomeçar e começar tudo de novo. Já pensou nisso? Se você já pensou nisso ou está pensando agora, eu gostaria de te dar um grande presente. Mas olha, esse presente é exclusivo para você que começou a participar dos nossos encontros. Aponta a sua câmera de celular para esse código de QR Code ou dá uma olhada no primeiro link aqui na nossa descrição. Clica nele, você vai ser direcionado para uma conversa de WhatsApp do nosso número. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai escrever assim, ó, recomeço, você vai nos enviar e aí eu faço questão de te enviar um presente muito especial, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te vejo em breve. E aí, o que você achou? Você deseja de fato recomeçar? Quer viver uma vida nova, experimentar o novo do Senhor? Então manda agora mesmo uma mensagem pra gente de texto no WhatsApp dizendo recomeço e você já vai receber instantaneamente um material gratuito para que você seja conduzido numa nova vida, para que você seja conduzido numa nova reflexão e que essa nova reflexão produza um novo comportamento e esse novo comportamento dê brechas para que Deus continue agindo na sua vida. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês que participaram deste culto, a todos vocês que de fato têm se envolvido cada vez mais e mais. A sua participação faz toda a diferença e eu agradeço a você pela sua atenção, agradeço a você pelo seu amor e pelo seu carinho. Um grande abraço e eu oro para que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família e que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Até semana que vem e eu te vejo em breve.